E aí, tudo bem? Que bom que você chegou até aqui. Seja muito bem-vindo ao canal oficial da Igreja CI. A mensagem que você vai assistir ou ouvir agora, ela é do nosso culto de jovens, o Tamo Junto, que acontece todos os sábados às 20 horas. Antes de liberar a mensagem, eu quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Deus abençoe você e aproveite. Valeu! E aí às vezes a gente fica se batendo, eu não acho um lugar para servir dentro da igreja, eu não encontro alguma coisa para fazer, parece que eu não tenho serventia, parece que eu não tenho utilidade, eu vejo a galera tocando, outros pregando, eu vejo um povo na porta e nada? Não vai acontecer nada? Só que esse talvez seja o seu tempo de preparação que você não está sabendo aproveitar. Enquanto Deus não te dá um caminho, uma direção certa, não quer dizer que porque nada está acontecendo que você vai ficar parado. Você e eu precisamos estar preparados para aquilo que o Senhor fará, porque se você conhecesse os planos de Deus, talvez você se preparasse. Se você soubesse o que vai acontecer no dia de amanhã, que não é possível para mim e para você, você talvez fosse se preparar para o que vai acontecer, mas a realidade é que, quando a coisa acontece, você precisa estar preparado. Quando o Senhor te chamar, você precisa estar preparado. Quando algo novo acontecer, quando surgir uma oportunidade no seu trabalho, cara, olha só, tem uma vaga aqui, tu vai poder ganhar 5, 10, 15 mil reais a mais. A questão é, você sabe falar inglês? Tu vai olhar para o teu chefe, para o teu patrão e falar, no. E aí? Perdeu, irmão. Perdeu. Então a preparação, ela não deveria ser quando eu tenho a oportunidade. Mas eu quero tanto essa oportunidade, que eu vou fazer o possível para me preparar, para que quando ela chegue, eu esteja pronto. Eu posso olhar para Deus e falar, Deus, olha só, eu estou indo, tem muitas coisas em mim que precisam ser melhoradas, tem muitas coisas em mim que precisam ser aperfeiçoadas, tem coisas que eu vou, mas eu ainda não sei, só que eu creio que aquilo que eu fiz até então, me prepara nem que seja para esse início, me prepara para esse start, daqui para frente o Senhor vai tomando conta, vai me dando capacidade, até porque é por Ele, para Ele, e se não fosse Ele nós não faríamos, mas a realidade é, não se isente das suas responsabilidades, não permita que a oportunidade passe e você fala, cara, se eu tivesse, o se às vezes ele dói um pouquinho, cara, se eu tivesse estudado, se eu tivesse me preparado, se eu tivesse lido a Bíblia, se eu tivesse ouvido a voz do Senhor, eu poderia ter ido. Mas também não viva pelos seus arrependimentos. Passou? Aprende. Não deu certo? Aprende. E daqui para frente que seja tudo novo. Amém? E aí eu quero ler um texto com vocês, que diz assim, ó, gosto muito desse texto, Salmo 119. Nós vamos ler o versículo 9, 10 e 11. Pode colocar aqui no telão, por favor? Agora que o telão está completo, é maneiro de ler aqui, né? Olha só. Aí você lê assim, ó, tipo, de lado para a igreja, bonito, né? Como pode o jovem manter puro o seu caminho? Questionamento. Vivendo de acordo com a tua palavra, eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor me dá nesse momento de anunciar a Tua palavra, que não seja mais a minha boca, as minhas palavras, o meu conhecimento, a minha vontade, mas que seja aquilo que o Senhor tem para falar para o Teu povo, que os corações que estão aqui possam receber essa mensagem, que sejam corações, Deus, como aquela terra boa que cresceu e que germinou a semente e que deu frutos, Pai, que nós possamos estar com os nossos corações abertos para ouvir a Tua vontade, para seguir o Teu caminho e para obedecer a Tua palavra, Pai. Muito obrigado por esse momento, nós te agradecemos em nome de Jesus. E aí, enquanto eu estava lá, eu fiquei pensando nisso, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Como que eu vou saber se eu estou preparado ou não? E o primeiro passo, o primeiro ponto para uma preparação é esse. O versículo 11 vai nos dizer para que nós possamos manter a palavra guardada, retida em nossos corações, para não pecar contra o Senhor. Então, se você quer se preparar para alguma coisa na sua vida, comece por aí. Nós somos um ser formado por 3 partes, corpo, alma e espírito.
Desse conjunto todo, o corpo tem o seu valor, a alma tem a sua importância, mas o que importa de verdade é que o seu espírito esteja ligado ao Espírito de Deus. E eu só faço essa ligação, eu só coloco o meu espírito no lugar dele e controlo e avanço na vida quando eu retenho a palavra de Deus. Essa semana ainda eu falava no Reverb com os meus adolescentes, essa semana ou semana passada? Não foi ontem, né? Foi semana passada. Não, perdão, quinta. Sobre isso, sobre os animais ruminadores. O animal ruminador é o cavalo, a vaca, a ovelha, enfim. Eles comem um alimento, eles engolem aquele alimento volta para a boca, e aí eles continuam a mastigação. Por quê? Porque eles não têm a capacidade de absorver todos os seus nutrientes de uma vez só. Então eles precisam ficar com esse alimento indo e voltando. Para nós é um pouco nojento, mas porque eu quero trazer, eu creio que vai servir. A palavra de Deus em nós, ela deve agir dessa forma. Eu já li o Salmo 119 um monte de vezes. Você já leu a sua Bíblia? Talvez um monte de vezes. Sabe, o livro de Mateus, de Marcos, enfim, de João, o livro de Apocalipse, os livros da Bíblia. A Bíblia está sendo pregada, anunciada há mais de 2000 anos. Você aí no auge dos seus 20 e tantos, talvez já tenha lido a sua Bíblia inteira, talvez já tenha lido o mesmo livro mais de uma vez, talvez já tenha lido Provérbios, que te dá um tapa na cara todos os dias até hoje, sabe? Mas quando eu bato os meus olhos na palavra, algo novo acontece. Por quê? Porque é esse processo. Eu já li aquilo, e aí eu engoli, e aí quando eu vou ler novamente, eu permaneço em uma mastigação. Por quê? Porque a palavra de Deus é nutriente para nós, é nutriente para as nossas vidas, é nutriente para o meu espírito, e para que eu possa manter o meu espírito aceso e disposto a avançar, eu preciso me alimentar da maneira correta. E eu não me alimento uma vez só para a vida toda, eu não me alimento na segunda para resistir o resto da semana, eu preciso me alimentar todos os dias, eu preciso buscar esse alimento todos os dias, olhar para a palavra, para a vida com Deus, para aquilo que eu desejo, para mim mesmo, e dizer, não, isso aqui não é o suficiente, eu preciso de mais, eu preciso ir além, eu preciso avançar, eu preciso absorver todos os nutrientes que vai ser capaz de eu absorver com essa palavra. Então, não leia a palavra uma vez na semana, não pense, vindo ainda, agora eu estava conversando com o Pedro, falando, cara, quando será que vai passar a sensação de que eu estou pregando sempre a mesma coisa? Aí ele me olhou e falou, mano, quando tu parar de pregar? Eu falei, tomara então que não passe, não quero parar, né? Mas, sabe, às vezes a palavra, ela pode parecer, cara, eu vou ler de novo Mateus, eu vou ler de novo Marcos, eu vou ler de novo os Evangelhos, eu vou ler de novo o Velho Testamento, mas sempre haverá algo novo para a sua nutrição. Essa é a certeza que nós devemos ter. Então, nesse caminho da preparação, o primeiro passo é, eu vou guardar a palavra de Deus no meu coração, porque aquele que tem a palavra de Deus guardada no seu coração, no dia mau, ele pode até dar uma balançada, mas ele não vai cair. Ele pode até, vem um vento forte, vem uma tempestade, ele olha para um lado, ele olha para o outro, eu vou para cá, não, eu vou para cá, e aí, quando tu vê que parece não ter mais solução, não vem aquela sensação de desespero, mas sim a sensação de alívio, porque agora, mesmo em meio às tempestades, eu sei em quem eu confio, eu tenho algo dentro de mim que diz, ei, está difícil, talvez não seja aquilo que você gostaria, mas entretanto, porém, toda vida, te acalma, vai ficar tudo bem. Essa é a certeza que nós precisamos ter. E por que essa palavra surgiu também, né? Porque nós passamos a semana lá vendo muitas coisas. Nós fomos em comunidades carentes, nós vimos a água de perto, nós conversamos com voluntários, nós vimos pessoas que fizeram parte ativa no resgate, enfim. E aí, por vezes, a gente olha para uma tragédia, para uma catástrofe a nível nacional, mundial, ou para uma tragédia na sua vida, na minha vida, e me vêm algumas dúvidas. E é importante que, de fato, venham alguns questionamentos, na verdade. Porque uma fé madura, ela questiona, mas ela não desiste. Uma fé madura, ela pode até fazer uma pergunta, Deus, mas por quê? Só que a realidade é que, independente da resposta, eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, enquanto eu estava lá, me surgiram algumas dúvidas, e talvez essa seja a sua dúvida também.
Deus, por que tu permite uma tragédia dessa? E aí há quem diga, não, porque o Rio Grande do Sul era um estado idólatra, não sei o quê. Em fatos, eu sou gaúcho, eu sei que é uma verdade. Mas, entretanto, porém, todavia, os bons pagariam pelos maus? Cara, eu creio, acima de tudo, que Deus está aguardando a todos. E aí pode me vir a pergunta, para você, nas suas dificuldades, no seu dia a dia, pode vir a pergunta, Deus, por que tu permitiu essa tragédia? Deus, por que tu permitiu que isso acontecesse dessa forma, nesse momento? Agora não, Deus. Eu gostaria de ter feito diferente, eu gostaria de ter alcançado algo novo, por que o Senhor permitiu que eu fosse parado? E aí a resposta para isso, eu diria que tem duas respostas, né? E a primeira é, aqui talvez os ateus decidiram acreditar, porque Ele é um Deus mau, porque Ele é um Deus que criou o mundo, deu a corda e abandonou, porque Ele é um Deus que talvez não se importe tanto com essa situação. E na minha e na sua vida, eu vou falar por mim, e se você se identificar, talvez, levante a sua mão aí, só para eu não me sentir tão mal, crente ruim e tal, né? Você já duvidou da capacidade de Deus de fazer alguma coisa por você? Eu já duvidei. Tem uns 2, 3, obrigado, gente, eu vi que não sou o único. Muitas vezes nós duvidamos de que Deus fará. Muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias e dizemos, cara, não, eu não vou seguir por aqui, eu acho que Deus me esqueceu. E aí a outra resposta para essa pergunta de por que tragédias acontecem, por que as dificuldades vêm, é a lógica, porque Deus é bom. Meio contraditório? Talvez, mas essa é a verdade, e essa é a verdade que eu e você precisamos ter nos nossos corações. Deus é bom, Deus continua sendo bom, não é porque aquilo que você está fazendo não está dando certo, que Deus é ruim, não é por conta disso, não é pelos seus erros, não é pelas suas falhas que Deus esqueceu de você, essa não é a realidade, mas isso é algo que nós precisamos relembrar com constância para nós mesmos. Eu preciso olhar para as dificuldades da minha vida e dizer, Deus continua sendo bom. Eu preciso olhar para as adversidades na minha vida, no mundo, e dizer, Deus continua sendo bom. Ontem ainda eu conversava com um amigo, eu falava, cara, eu estou aqui, eu estou tentando viver a minha vida, eu estou postando minhas coisas ali no Instagram, estou trabalhando, só que a sensação de verdade é aquele luto assim, tipo, como que eu posso me alegrar enquanto tem gente ali chorando? E aí a resposta é isso que eu estou falando para vocês, é algo que eu também preciso entender, porque quando o dia mal bater na minha porta, e vai bater, eu não tenho dúvidas disso, a palavra precisa estar dentro do meu coração, eu preciso mais uma vez estar preparado, agora não para receber uma oportunidade, mas para receber um novo desafio, e olhar para esse desafio, me agarrar a ele e dizer, eu vou até o fim, não porque eu acredito que eu sou o melhor, que eu sou bom, que eu posso, mas porque Deus é comigo. A palavra nos diz, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Então tem muita gente na vida, às vezes, dando mais valor para os problemas, para as desgraças que acontecem ao seu redor, do que para a bondade do Senhor. Pare com isso. Sabe aquela pessoa que, isso geralmente acontece no casamento, tu lavou a louça, tu limpou a casa, não para tua mulher, né, porque tu mora lá, então é para vocês, né? Amém? Amém, igreja? Isso aí, então tá. Aprendam, homens, você limpa a sua casa e arruma não para ajudar a tua mulher, mas porque tu mora lá e tu não és um porco, né? Então tá. Daí, tu limpou a casa, tu lavou a louça, tu arrumou as coisas, chegou a tua mulher em casa, a primeira coisa que ela fala, cara, por que tu não tirou o lixo? Sabe? Se tu não é casado ainda, tu pode transmitir isso talvez para os teus pais, cara, tu fez tudo o que poderia ter, tu esqueceu uma coisa, ele não viu nada, ele olhou, cara, eu não acredito que tu não fez o que eu te pedi, mas eu lavei a louça, eu limpei a casa, mas não interessa, tu não tirou o lixo, sabe? E nós na vida temos a tendência de olhar para aquilo que é mal,
para aquilo que é ruim. Cara, tá tudo dando certo, mas uma coisa que não é tão significante quanto as outras que deram certo é capaz de me parar. Tá todo mundo me elogiando, tá todo mundo dizendo, cara, isso aí, avança, continua e tal, não para. Uma crítica é capaz de te derrubar. Tu fala, não, é verdade, eu acho que não vou mais fazer, talvez seja isso aí mesmo, eu vou abandonar, eu vou largar. Não, foque naquilo que é bom, foque naquilo que está dando certo. Eu trabalho com vestuário, e cara, é muito difícil, mas muito difícil, vir uma produção exatamente como eu gostaria que fosse, 100%, é difícil. Eu tento, eu faço mockup, eu mando ficha técnica, não sei o que. Chega no final, a etiqueta ficou do avesso, o negócio que era para ser de um lado, ficou do outro. Com o passar do tempo, já são 4 anos trabalhando com isso, Deus me tratou muito nisso. A Paloma, que está aqui, a minha mulher, ela viu o quanto eu chorava, cara. Vinha 100 peças, tinha 95 certas, 5 erradas. Eu acabava a minha vida, chorava, deitava nas peças, ligava para o cara, falava, cara, por que tu fez isso comigo? E essa é a nossa tendência, mas em nome de Jesus, hoje, a partir de hoje não será mais, amém? Nós não iremos mais focar na desgraça, apesar de que a desgraça possa ser real, apesar de que o dia mau possa ser uma realidade, eu vou olhar e vou falar, o meu Redentor vive, em breve se levantará, e agora eu posso estar passando por um problema enorme, por uma tentação enorme, por uma desgraça enorme, eu posso ter perdido algo, mas eu creio que Deus é comigo, e essa deve ser a certeza dos nossos corações. Eu não posso mais ficar olhando para aquilo que deu errado e permitir que isso me paralise. Eu e você, nós precisamos avançar, escolhendo a resposta certa, porque quando eu faço uma pergunta, muitas vezes vem uma resposta. Então eu, enquanto estava lá, você na sua vida, talvez você faça essas perguntas, Deus, mas por quê? Só que a resposta final você já sabe, é porque Deus é bom. E quando eu coloco isso dentro do meu coração, aí vem a capacidade de avançar independente das circunstâncias. Cara, está dando tudo errado, irmão, tu vai se reerguer. Por quê? Jeremias 29:11, eu sou o Senhor, eu tenho bons planos a seu respeito, planos de paz, de fazer você prosperar. Só que nós muitas vezes nos esquecemos disso e começamos a negociar com o inimigo. Eu começo a negociar com as minhas dificuldades, eu digo, se não for desse jeito, eu vou parar, se não for como eu quero, eu vou desistir. Não, irmão, crie coragem para avançar, vá independente daquilo que está acontecendo no momento. Eu gosto muito do texto que fala sobre o acampamento lá dos israelitas, e em determinado momento, as cobras começaram a andar pelo acampamento, e aí o povo foi falar com Moisés e dizer, Moisés, olha só, ora por nós, ora pelo acampamento, ora pelas pessoas, para que essas cobras possam ir embora. E a nossa tendência na vida sempre é essa, eu sempre vou querer que o meu problema vá embora. E aí Deus dá a solução para Moisés, Moisés, tu não vai orar pelo povo para as cobras irem embora não, tu vai fazer o seguinte, tu vai levantar uma estátua, a serpente de bronze, e tu vai colocá-la no meio do acampamento, aquele que for picado por essa serpente, não vai morrer, desde que, após ser picado, ele olhe para essa serpente. O que isso quer dizer para nós? Na sua vida, após você passar por algum sofrimento, por alguma tragédia, por algo que deu errado, você não vai querer que o problema suma. Você tem que parar de querer que as dificuldades venham e batam a sua porta, porque isso não vai acontecer. Qual é a solução para o meu e para o seu problema? Eu olho para o alto. Qual é a solução para o meu e para o seu problema? Os problemas, gente, não vão sumir. Eu preciso olhar para Cristo e dizer, Deus, tu és a solução, mesmo em meio a tanta dificuldade. Deus, por favor, não arranque os meus problemas, mas me faça aprender, me fortaleça com tudo isso que tem acontecido. Amém? Então tá. E essa é uma palavra de ânimo, gente. De ânimo para a sua vida, para a minha vida. Porque muitas vezes a gente se perde. E eu gosto também do texto de Filipenses, que vai nos instruir sobre a maneira correta de pensar. Quando as dificuldades vierem, quando os problemas vierem, quando você pensar em desistir, lembre-se que você deve pensar naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que é de boa fama, naquilo que tem valor, nas promessas de Cristo para você, e não nas
contrariedades, não naquilo que está jogando contra você, mas que você possa pensar naquilo que Cristo já fez pela sua vida, porque sempre haverá dois caminhos, e você sabe quais são, né? Há um que é a porta larga, que ali eu tenho os meus prazeres, eu tenho as minhas alegrias, eu faço aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, e é eu, e no final é eu de novo. Só que a realidade desse caminho é que muitas vezes, para que eu possa continuar me sentindo vivo enquanto eu ando por ele, é uma nova experiência, é uma nova alegria, é uma nova droga, é um novo amor, é eu me entregar a um novo vício, e aí eu vou vivendo e repetindo todas essas coisas. Enquanto o outro caminho, ele implica em eu dizer não para mim mesmo, eu olhar para as minhas próprias vontades, desejos, para aquele novo vício que está aparecendo para mim e dizer: não, eu não quero isso, eu não preciso disso. E eu acho que essa é a melhor definição. É isso que nós, enquanto cristãos, precisamos entender, que nós não precisamos disso para viver. Eu não preciso das coisas que o mundo me oferece. Se eu precisasse de fato daquilo que o mundo me oferece, em meio a essa tragédia no Rio Grande do Sul que está acontecendo, nós veríamos pessoas se suicidando. Aqueles que não entendem que a vida com Deus, que a vida nessa terra não está ligada aos bens que eu possa adquirir, ele vai sofrer muito. Porque se a minha maior alegria é aquilo que eu vou conquistar amanhã, o bem que eu vou adquirir amanhã, quando eu não consigo eu me frustro e paro. Agora, quando eu entendo que o que o salmista diz, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, está ligado não àquilo que eu posso conquistar, mas ao bem maior que eu já tenho, que é a vida de Cristo em mim, aí nada mais é capaz de me parar. Aí nada mais é capaz de fazer com que eu me frustre tanto ao ponto de desistir. Amém? Deus quer ver em nós pessoas maduras. Deus quer ver em nós pessoas capazes de ir além. De fato, pessoas preparadas. Pessoas que leram e entenderam o que o Salmo diz, que guardaram essa palavra no seu coração e que fizeram perguntas dizendo: Deus, como que eu não vou me perder? E é interessante porque ele diz ali no versículo 10 assim, eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Se há um pedido de Deus, por favor, não permita, é porque há também um desejo desse desvio. E na nossa vida sempre haverá essa luta, na nossa vida sempre haverá esse desejo de: será que eu estou fazendo certo? Será que é por aqui? Será que eu continuo? Será que eu retrocedo? Só que quando nós temos a palavra fixada em nossos corações, aí não há mais medo, não há mais temor, não há mais sentido em desistir, mas sim somente um sentido em avançar. Deus quer de nós pessoas que possam dizer, que mesmo sem entender, mesmo que não faça lógica, mesmo que não tenha sentido, eu escolho ir ao lado de Cristo. Mesmo que tu olhe para aquilo e fale: Deus, mas a estratégia que tu me deu, eu não sei se vai dar certo. Deus, o pouco que tu me deu, eu não sei se eu vou conseguir fazer prosperar. Deus, o pouco que tu colocou nas minhas mãos, eu não sei se vai ser o suficiente para fazer. Meu irmão, minha irmã, se Deus colocou em suas mãos, sem dúvida será. Se Deus te deu a estratégia, faça, porque vai dar certo. Sabe quando dá errado? Quando tu coloca a tua mão. Sabe quando dá errado? Quando tu não confia na vontade do Senhor. E aí um cristão maduro, ele entende isso, porque a dificuldade de um cristão maduro é essa. Sabe qual que é de fato a vontade do Senhor? Cara, é que tu obedeça a Ele. Eu e você, nós precisamos andar em obediência diária a Deus. E como que eu vou saber a quem eu preciso obedecer, a como eu preciso obedecer? Aí, meu irmão, entra a tua preparação, aí entra o tempo que tu vai estar disposto a investir na leitura, no teu relacionamento com Deus, para que você possa descobrir aquilo que o Senhor de fato tem e quer para a sua vida. Amém? Louvor pode subir já, por favor.
Que nessa noite nós possamos entender que o nosso estado atual, ele não determina quem Deus é. Mas se nós crermos que Deus é um Deus de amor, de paz e que tem bons planos a nosso respeito, sem dúvida alguma, nós viveremos os melhores dias nessa terra. E quando eu falo isso, lembre-se, não é dia sem luta, sem prova. Até porque se isso não acontecesse, você não seria metade do que você é hoje. Se você não tivesse enfrentado as lutas que você enfrentou, as dificuldades, os abandonos, os traumas, as frustrações, boa parte do que você é hoje e se orgulha, não estaria aqui, não estaria me ouvindo nesse momento. E para nós finalizarmos, eu quero ler com vocês um texto que está lá em Efésios. Efésios capítulo 2, a gente vai ler o versículo 8, 9 e 10, que diz assim, ó: pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. A certeza que precisamos ter em nossos corações é que de fato pela graça nós somos salvos, por aquilo que Deus fez para mim, por mim, pela minha e pela sua vida, é que nós somos salvos. Pelo seu sacrifício é que nós estamos aqui, é que nós fazemos, é que nós avançamos. Pelo sacrifício de Cristo naquela cruz é que você está aqui sentado nessa noite me ouvindo. E essa precisa ser a certeza dos nossos corações todos os dias. Um coração preparado em Deus, ele entende isso e ele não tem mais o desejo de retroceder. Eu quero que você saia daqui nessa noite em nome de Jesus com essa certeza de que nada pode te parar quando você entende isso, quando você entende que maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. Porque quando as dificuldades baterem a sua porta, você vai olhar para aquilo e vai dizer, eu posso até sofrer momentaneamente, mas independente do que aconteça, se não houver esperança para mim na terra, há esperança nos céus. Se eu não conquistar tudo aquilo que um dia eu sonhei, os meus planos, eu preciso ter o desejo de conquistar a vida eterna. Nós precisamos ter esse desejo de chegar naquele grande dia, poder abraçar o Pai e agradecer, Pai, muito obrigado pelo teu sacrifício, muito obrigado por tudo que tu fizeste por nós. O que eu quero trazer para nós nessa noite é que o nosso amor para com Cristo, a nossa vida para com Deus, ela não pode mais ser uma vida fingida. O texto de 1 João capítulo 3, versículo 18 vai nos dizer que nós precisamos não mais amar da boca para fora, não mais amar de qualquer jeito, não mais dizer que amamos Deus, eu te amo. Tá, meu filho, então abandona tudo que tu está vivendo, abandona a tua vida, o teu relacionamento tóxico, deixa de lado a pornografia, deixa de lado os teus vícios e me segue. Não, Deus, mas aí é demais, aí eu não sei se eu te amo. O que o texto nos diz é que nós precisamos amar, não somente com palavras, não de boca para fora, mas em ação, em verdade, em atitude. O que Cristo espera de nós, o que Deus espera de nós, para esse tempo que está surgindo sobre a terra, para as dificuldades que ainda virão sobre a terra, são cristãos maduros que dizem, Deus, independente do que acontecer, eu estarei contigo. E não somente dizem, mas agem como alguém que vive isso. Na sua vida com Deus, talvez seja um tempo também de se calar, de não falar muito, mas viver intensamente. Viva intensamente a vida de Cristo, faça valer a pena o sacrifício de Jesus por você naquela cruz. Diga a Deus, eu te agradeço por isso, mas por eu te agradecer tanto por isso, eu entrego a minha vida a Ti. Eu não vivo mais agora as minhas vontades, os meus desejos, eu vivo aquilo que o Senhor tiver para mim, e tudo aquilo que o Senhor colocar diante de mim, eu farei. Eu me esforçarei para cumprir com os teus propósitos nessa terra, com aquilo que o Senhor tem dado. Talvez Deus tenha dado um talento para você, e você está aí escondendo. Talvez Deus tenha dito para você, olha só, eu estou te esperando, e você está fugindo.
Talvez Deus tenha te dado um caminho a seguir e você está indo na direção contrária. Hoje é noite, hoje é tempo, agora é a hora de voltar. Agora é a hora de você dizer: Deus, eu entendo aquilo que tu me falou tempos atrás. Deus, eu entendo o que o Senhor está dizendo nessa noite. E eu vou ser alguém que, a partir de hoje, não mais vai apenas falar, mas que vai agir, conforme um cristão verdadeiro deveria estar agindo. Que essa seja a nossa vontade. Daqui para frente, quer evitar os seus erros? Daqui para frente, quer deixar de falhar tanto? Quer deixar de ter aquela sensação de: errei de novo, deveria ter feito diferente? Guarde a palavra do Senhor no seu coração. Não passe os olhos batidos. A Bíblia não é um livro para ser lido como qualquer outro. A Bíblia não é um livro qualquer. É o único livro do qual o escritor está ao seu lado enquanto você lê. Basta você pedir. Eu amo a palavra de Deus porque ela condiciona aquilo que Cristo tem para a minha vida, as minhas escolhas, as minhas atitudes. Eu vou ler com vocês o texto de Provérbios 2. Diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento, de fato, se por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como quem procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Talvez com esse texto você consiga entender o porquê algumas coisas na sua vida estão travadas, algumas coisas não têm dado certo. É porque o seu si, a sua vontade, o seu desejo está apontada, condicionada para o lugar errado. E essa é a noite de você olhar e dizer: Deus, a partir de hoje eu buscarei a tua sabedoria. Deus, a partir de hoje não mais somente o conhecimento humano, mas principalmente o conhecimento da tua palavra. Deus, não mais as minhas vontades, mas que seja feita a tua vontade. Cristo é um exemplo para nós: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade. Para seguir a Cristo, meu irmão, talvez você tenha que sofrer um pouquinho, mas passa, porque não há nada melhor do que estar aos pés de Jesus, porque não há nada melhor do que aquela sensação de: Deus, eu fiz aquilo que tu me pediu que eu fizesse. Deus, eu fui em missão. Deus, eu ofertei. Deus, eu levei a tua palavra. Deus, eu ajudei alguém. Deus, eu não guardei o tesouro que um dia eu encontrei só para mim, mas eu compartilhei. Deus, o evangelho, a boa nova, a salvação que tu me deu não morreu em mim, mas avançou. O encontro que eu tive contigo, Deus, como a mulher samaritana, ela não pôde se conter. Teve um homem lá atrás que disse tudo que eu fazia, ele é profeta, por favor, venham vê-lo. Que na minha e na sua vida seja exatamente assim. Que a partir do momento em que você tiver um encontro verdadeiro e genuíno com Deus, você não se cale mais. E que essa seja a noite para essa decisão. Que você olhe para dentro de si, talvez para as vergonhas que você tem, para as limitações que você tem, para as dificuldades que você tem, e diga: Deus, independente de tudo isso, independente das minhas negatividades, eu desejo viver a tua vontade. Eu vou me colocar à tua disposição. Eu vou fazer aquilo que está ardendo no meu coração há muito tempo. Eu vou abandonar os meus vícios. Eu vou deixar de lado a minha vontade e eu vou te seguir, Pai, verdadeiramente.